Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Oswaldo Lobo. Hoje um dia muito especial, porque estamos recebendo direto do Texas, de Dallas, meu amigo, pastor Larry Titus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Thank you. It's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui. Hoje nós estamos aqui com o pastor Arthur, que vai nos ajudar na tradução. Então eu falo em português. O Arthur é minha inteligência artificial. Ele vai falar em inglês, fazer a pergunta. E o Larry Titus vai responder. E o pastor Mateus vai traduzir para vocês. Amém? Que bom que você está aqui. Pastor Larry, um prazer recebê-lo. Pastor Larry, it's an honor to receive you here, It's to a be pleasure here. to be here. Yeah. É um prazer muito grande estar aqui, pastor. O senhor está falando para milhares de brasileiros de língua portuguesa e mais 9 países que também falam língua portuguesa que nos seguem. Especialmente Portugal, Angola e Moçambique. Temos muitos seguidores. Yeah. Então hoje o assunto, pastor, é restauração. A cura da alma. E o senhor tem uma experiência. As experiências de restauração são muito doloridas. E muitos pastores têm naufragado, líderes naufragado, porque ou seus casamentos ou seus ministérios sofreram traições. That's actually incorrect. Eu acho que é incorreto. They're not destroyed by the betrayal. They're destroyed by their response to the betrayal. Eles não são destruídos em seu ministério ou casamento pela traição, mas sim pela forma que eles correspondem à traição, o que aconteceu. Nobody can destroy you but you. Ninguém pode destruir você a não ser você mesmo. If you were to betray me, Se você me trair but I refuse to get offended, e eu me recusar a guardar essa I would ofensa, not be destroyed. eu não vou ser destruído. The issue is not betrayal. O problema não é a traição. Everybody will be betrayed. Todo mundo vai passar por um tipo de traição. Every single human being. Todo ser humano na Terra vai passar algum momento por algum But how tipo do you de traição. Mas a pergunta é como você responde a essa The traição. Bible says, A Bíblia diz stone that is rejected que a pedra que foi rejeitada becomes the se cornerstone. tornou a pedra principal. So if you want to be the cornerstone, Então, se você quiser se tornar uma pedra have to be principal, rejected. você tem que ser rejeitado so when we're primeiro. rejected, Então, how do we respond? quando você é rejeitado, qual é a sua resposta a So isso? it's the response. Então, na verdade, a causa é a resposta. So it's built into us to grow. Isso daí nos faz crescer. Everybody grows. It's Todo just mundo natural. cresce, é natural. The problem is O problema é, there are some things that can stop my growth. tem coisas, o crescimento é natural, você vai crescendo e você vai se tornando adulto, mas tem que é natural, mas tem coisas que param o seu crescimento. These are the things that can destroy my growth. As coisas que podem parar o seu crescimento. It can be destroyed by offense. Ofensa. It will absolutely stop growth. A ofensa guardada no teu coração, ela automaticamente para o seu crescimento natural. There's a word in the Greek, Tem uma palavra no grego, scandalizo, scandalizo, and it's where we get our English word scandal. é da onde vem a palavra no inglês escândalo. It means a trap for animals. Significa uma armadilha para os animais. But if you can imagine a trap, Mas imagina uma armadilha, like for a little mouse or a little ou um animal, rato, por exemplo, um animal. there's always a little trip thing that they must touch. Tem sempre algo que você precisa tocar para que aquela armadilha seja ativada. Then when it trips, Que quando você toca, it will snap back and kill them. e aquilo, você cai naquela armadilha. Nós chamamos de isca. We have a Isca. word Um for that. anzol, Like um gatilho. a hook. And that's what the word is for offense. E essa é a palavra, essa isca é a palavra ofensa. So I can either choose to be offended Eu posso escolher ou estar ofendido, or I can choose not to be offended. ou eu posso escolher não guardar, não estar ofendido. It's my choice. É uma escolha pessoal I don't need to be minha. offended Eu não preciso ficar me ofendendo, because there may be truth in what they said. porque quem sabe também algo que a pessoa está dizendo tem alguma verdade que eu preciso mudar. Plus, Mas they don't know it, eles não sabem. but they're making me greater. Mas aquela situação pode me tornar uma pessoa melhor. Because whenever I choose to receive the hurt Porque quando eu escolho receber uma ferida and forgive them, e perdoo, it makes me greater. isso me faz maior do que antes.
So those things can stop the growth. Essas coisas que eu mencionei agora Unforgiveness. sobre ofensa e falta de perdão é o que para o nosso crescimento. Unforgiveness, Falta de perdão, bitterness, a mágoa, rancor. grudges. I will stop growing immediately. Isso imediatamente para o nosso crescimento. But it's not their fault. Mas não é a culpa do outro, Because God allows things porque Deus permite coisas to groom us for greatness. para nos podar para a grandeza. Now, if this table were wood, Se essa mesa aqui de madeira, it was one time a tree. mas uma vez ela não era uma mesa, ela era uma There árvore. was somebody Mas cruel alguém muito cruel, that brought a big que chainsaw, trouxe uma serra cut it down, e cortou aquela árvore. and then after the E aí chainsaw, depois que cortou, smaller saws, depois teve uma outra serra menor que cortou e menores pedaços. Depois vieram martelos. hammers and nails, E depois vieram chisels. pregos, depois vieram lixas. Everything was rough. Tudo foi difícil. But God is making Tudo a era beautiful duro. table. Mas Deus estava fazendo uma mesa linda. Cannot be a beautiful table Você não pode se tornar uma linda mesa without a severe tool. se você não tiver ferramentas duras no seu processo. And then God uses a tool E Deus usa as ferramentas to make us great, para nos fazer melhor, to make us an ark of the para nos covenant. fazer uma arca da aliança. And then we hate the tool. E a gente odeia as ferramentas que Deus And usa. the man that betrayed me, O homem que me traiu, I forgave him. eu perdoei ele. He betrayed me. Ele me traiu. He destroyed my ministry. Ele destruiu o meu ministério. He didn't know it, Mas ele não but sabia. he gave me a global ministry. Mas ele me deu, na verdade, com aquela ocasião, um ministério global. Pastor, fala um pouquinho pra gente isso. O senhor foi traído ministerialmente. Essa traição empurrou o senhor, elevou o senhor. Fale um pouco sobre isso. Tem muitos pastores aqui sofrendo. But I want to go back to the betrayal of Jesus. Eu quero começar lá na traição de Jesus. If he had not been betrayed, Se ele não fosse he traído, could not have redeemed the world. ele não poderia ter redimido o mundo. God will always use somebody Deus vai sempre usar alguém to destroy my flesh, para destruir a minha to carne, destroy my pride. destruir o meu orgulho. So whenever this man betrayed Então, me, quando esse homem me traiu, he literally stole millions of dollars from the church. ele roubou milhões de dólares da igreja. And in 5 months, E em 5 he meses, destroyed what it took 12 years to build. ele destruiu o que demorou 12 anos para eu construir. And the Lord spoke to me. E o Senhor falou comigo. I'm not after the man. Eu não estou em busca dele, I'm after Larry. you. Eu estou em busca de você. He said, I will judge the man. Eu vou julgar aquele I'm homem, after you. mas eu estou em busca de você. He said, you become prideful. Você se tornou orgulhoso, Larry. You become professional. Você se tornou profissional. You no longer cry Você não chora mais when people hurt. quando as pessoas estão He said, I feridas. cried. E Jesus estava falando comigo, eu And he choro. said, everything that I did. E tudo que eu fiz, He said, you took the glory for você it. pegou a glória como se você tivesse He said, it feito. was all me. E foi tudo eu que fiz, Larry. So Deus at that falando comigo. point, Neste ponto, when I died, quando eu literalmente I morri, died to pride, eu morri por orgulho, selfishness, eu morri para autopromoção. need to be promoted. Eu precisava ser promovido, eu precisava me autopromover, I was a big preacher. porque eu era um grande pregador. I had my own airplane. Eu tinha o meu avião próprio. People flew all over the world to come and see As us. pessoas voavam do mundo todo para me conhecer. But God said, Mas Deus me disse: it doesn't bring me pleasure. você não está me trazendo alegria. He said, so I'm going to let you die. Então eu vou permitir que você morra. And when you E die, quando você you're morrer, going to bring forth. você vai trazer muitos frutos para mim. So it's the principle that everybody has to go through. Isso é um princípio que todo mundo precisa passar por You ele. have to die. Você precisa morrer Pride, para orgulho, flesh, para carne, to your own para self-promotion. sua autopromoção. And then God uses E something aí Deus usa algo to put you under the ground. para te colocar debaixo do solo, People to kick dirt in your face. para que as pessoas joguem terra sobre você. And then we get mad. E aí a gente fica bravo Process do processo, that is going to bring redemption. que na verdade é o processo que vai me trazer uma redenção. I love everybody. Eu amo todo mundo. When they hurt me, Quando eles me ferem, I grow. eu cresço. Eu cresço. forgive you. Eu perdoo, I want to grow. eu cresço. But if I don't forgive Mas se eu you, não perdoo, I cannot grow. eu não posso crescer mais. It's not the betrayal that's the issue. Não é a traição o problema, Because the very people who are betrayed porque as pessoas que são traídas have also hurt other people. também ferem outras But pessoas. they're blind to that. Mas a gente fica cego You para hurt esse outro ponto. Ah, você me machucou.
But I never Mas ever eu nunca recognize eu nunca reconheço que eu também firo outras pessoas. So it makes us a victim. Então isso nos faz uma Well, vítima. as long as you're a victim, you cannot grow. Mas se você se coloca no lugar de vítima, você If nunca I pode say I'm a crescer. victim, Se eu falar eu sou uma then vítima, there's no healing não há cura, because it's always your fault. porque é sempre a culpa do outro. But if I say I'm not a victim, Mas se eu falo eu não sou vítima, I'm not a victim. eu não sou vítima. God has a plan for my life. Deus tem um plano para minha vida. And he's going to use some rough E Deus tools vai usar ferramentas to duras send me to the cross. para me enviar para a cruz. If I don't go to the cross, Porque se eu não for para a there cruz, is no resurrection. não há ressurreição em mim. So I praise God. Então eu louvo a Deus People that hurt me, pelas pessoas que me feriram, offended me, pessoas que me ofenderam. praise God. Louve a Deus. You set me up. Vocês estão me colocando num lugar maior. Eu continuo crescendo. The worst things you say, A pior coisa que você pode the dizer, better it gets. The better it gets. The more you say about me, the better it gets. quanto mais o outro fala de mim, melhor eu fico, porque mais eu cresço. See, it's a change of attitude. Isso é uma atitude, uma mudança de atitude. I didn't leave the ministry because of somebody hurt me. Eu não saí do ministério, desisti do I ministério left porque alguém me because I was feriu. offended. Eu saí do I ministério refused to assume porque eu responsibility. fui ofendido, guardei a ofensa e não trouxe a responsabilidade de lidar com aquilo para mim. But when my daughter Quando a minha filha received the notice, recebeu uma her notificação husband had nearly 20 years, que mais de 20 anos de casado já, had an affair for nearly 1 year, e ele já estava traindo ela por 1 ano, and served her divorce papers e já jogou o papel de divórcio na on mesa. Easter weekend. Exatamente na final de semana da Páscoa. So the first several months, Então, os primeiros meses, it was his fault. ela His- falava, é a culpa dele, his olha o que ele fez, é a culpa dele. And the Lord told her to repent. E aí o Senhor falou para minha filha, você precisa se arrepender. Aí ela falou, Senhor, eu não tenho nada do que me arrepender. And the Lord said, Aí o "That's the Senhor disse, esse é o problema. You have pride, Você tem orgulho, you have self-righteousness. você tem justiça Your própria, self-righteousness você tem justiça is as própria. bad as his adultery." Justiça própria é tão ruim quanto o adultério. Olha só, gente. Oh my God. A gente está aqui com um pastor de 82 anos, pastor Larry, que tem Well, we are here with a pastor that is 82 years old, right? Yes. 64 anos de ministério. And 64 years of ministry. Yes. Que está falando da dureza do meu coração e do It's seu my heart, yeah. coração. And your heart. A gente gosta de falar da dureza dos outros, da humilhação que nós passamos. Mas ele está dizendo aqui que Deus faz isso para curar a gente. O livro do profeta Oséias diz que nós somos curados quando Deus nos fere. Não desista do seu ministério. Qualquer um que ele seja. Não desista de servir o Senhor. Don't give up your ministry, yes. Fala mais um pouco, pastor, dessa maneira de reagir com o perdão. O senhor está falando de sua filha, You're de seu speaking genro, about your daughter. um casal pastoral que cresceu no altar do Senhor. Você e a Dev criaram eles diante do Senhor. Mas eles passaram por uma prova. E toda a família sofreu. Mas vocês resistiram com o perdão. Fala um pouco mais pra gente. By in the same verses, when it tells you to pray, Our Father in heaven. Os tells mesmos you to versículos que falam para a gente orar, Pai Nosso que estás nos céus, também são os mesmos versículos que fala, eu preciso perdoar para ser perdoado. And the Bible says, E a if Bíblia you do diz, not forgive, se você não perdoar, God will not forgive you. Deus não vai perdoar você. We think about the person who betrayed Jesus, A gente fica pensando na pessoa que traiu Jesus, Judas, Judas, one out of the 12. um dos 12. Actually, 12 out of the 12. Na verdade, os 12 dos 12 deixaram Jesus. Because 11 forsook him. Porque a Bíblia diz que os outros 11 os abandonaram. Abandonou Jesus. They weren't there at the E eles cross. não estavam lá na crucificação. The Bible says they all left him A Bíblia diz, todos o when he deixaram was in the garden. quando ele estava no jardim. And then at the E aí, cross, então, na cruz, only John and the somente women. João e as mulheres. So it was more than just one betrayal. Então, Jesus sofreu mais do que uma traição. It was 12 Foram 12 in the traições. darkest hour. No tempo mais difícil da vida dele, ele foi deixado sozinho. Can you imagine Você consegue imaginar hanging on the cross, você
pendurado numa cruz. giving your life for 12 men, Você deu sua vida por 12 homens. and nobody is there. E nesse momento da sua vida ninguém Feel tá like a lá? failure? Você se sentiria como um fracassado? How could they do this to me? Como que eles puderam fazer isso comigo? How could you do it? Como que eles fizeram isso? E Jesus ainda grita: Deus meu, por que me abandonaste? Why did you forsake me? Even God the Father Yeah. Até Deus o Pai turned his back. se virou as costas 3 hours. por 3 horas. Misericórdia. 3 hours. 3 horas. Because he had to receive. Jesus had to receive Porque Jesus teve que all receber the sins of the world. todos os pecados do mundo Not sobre just the ele. sins of the world. Não só os pecados do Every mundo, demon in hell, mas cada demônio no inferno, every principality, and cada every power principados e potestades was attacking him. estavam atacando ele Because there naquela was hora. darkness. Porque houve trevas Over sobre all a of the terra, earth. sobre toda a terra. And the earth began to open up. E a terra começou a se abrir. The weight O peso of what Jesus did, we will never be able to do que understand. Jesus fez naquele momento, nós nunca vamos ser capazes de mensurar. If Jesus could forgive them, Se Jesus pôde perdoar eles, how can I not forgive them? como eu não posso perdoar? My son-in-law, O meu genro, I forgave him immediately. eu perdoei ele imediatamente. It was my daughter. A minha filha, He took all of the money that he had made ele pegou todo o dinheiro que eles tinham feito por vender os negócios and spent it on the other woman. e gastou com a amante. And my daughter and her children had no money. E a minha filha e os filhos dela não tinham dinheiro para nada. I had to forgive him. E eu tive que perdoar ele. I wanted to forgive him. Eu queria I did perdoá-lo. forgive him. Então eu The perdoei. man who embezzled me, O homem que me Stole from the condenou, church. que roubou da igreja, I forgave him eu immediately. perdoei ele imediatamente. That's the open door to the future. O perdão é uma porta aberta para o seu When you futuro. forgive, Quando você that's the perdoa, door you walk. essa é a porta que você caminha Into the por ela para o seu futuro. Jesus said, I forgive Jesus disse, eu perdoo you. So on eles. Judgment Day, No dia do not julgamento, one person nenhuma pessoa in the entire no world mundo todo will be judged será julgado for crucifying Jesus. por crucificar Jesus. The Romans, Nem os romanos, Jews, nem aqueles judeus, no one. ninguém. He forgave them. Ele perdoou todos ali. They can be judged for other things. Eles serão but not for the julgados por outras coisas, mas não por aquele momento da It will crucificação. not be on it will not be on their record. Não vai estar na lista deles. Amém. Pastor, Pastor. eu lido muito com libertação e guerra espiritual. E tenho alguns livros publicados. Mas existe uma realidade para todas as pessoas aprisionadas. Todas. O Brasil, ele é um país que foi mergulhado durante muitos séculos na feitiçaria, na bruxaria. E quando eu lido com pessoas que estão aprisionadas, possessas, existe algo comum em todos eles. Ou eles não perdoam alguma injustiça que sofreram, ou eles não se perdoam, porque a culpa e a amargura são dois lados de uma mesma moeda. Ou eu te condeno, eu te culpo, Yeah. ou eu me culpo. Todos, para serem libertos, All- são de perdão. Todos. E Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar cativos e anunciar o ano do perdão. O perdão é a chave da liberdade. There's one other issue, Tem um outro problema and it's very, very big. que é bem grande. It's rebellion. É rebelião. Rebellion Rebelião is the same as witchcraft. é a mesma coisa que feitiçaria. Even deception cannot come into a person's life until they first have rebellion. Até o engano não consegue entrar na vida de alguém se primeiro não entrar a rebelião. That's another major rebellion. Isso That's é another major um issue. problema muito grande hoje. Major issue. Muito, muito So many grande. people are rebellious Muitas pessoas estão rebeldes hoje because of authority. por causa da autoridade. It's the spirit of Antichrist. É o espírito do anticristo. Yeah. It's lawless. I don't have to obey. Ah, eu não tenho que obedecer. I don't have to obey. Eu não tenho que obedecer. I don't care what the Bible says. Eu não me importo o que a Bíblia diz. Eu não quero obedecer. And rebellion opens the door. E aí a rebelião abre uma porta Deception. para o engano. That opens the door to witchcraft. E aí abre uma porta para feitiçaria. So it's very dangerous for Isso é Christians. muito perigoso no meio dos cristãos. Very dangerous for Muito Christians. perigoso They get cristão. rebellious because of offense. They get rebellious Eles because of ficam, offense eles se tornam rebeldes por causa de or ofensa. rebellion. Whenever that happens, Quando they isso open the acontece, door. eles mesmo abrem uma porta para feitiçaria. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba,
vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano. Então, já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Pastor, e esse recomeço? O senhor falou aqui que a gente tem que morrer e as pessoas vão jogar terra em cima da gente. Se a semente não morrer, ela não pode crescer e frutificar. E esse processo, pastor, de renascer, quais são os passos? Porque tem muita gente que está vendo aqui que está morta. Acha que o ministério acabou, que o casamento acabou, que os sonhos acabaram. Existe uma palavra para o recomeço? I'm not sure you want to restart again. I don't think you want to restart again. I think you want to die. So you're dead. And then it's a resurrection of a new person. Na verdade, não é recomeçar igual, é você ressuscitar uma nova pessoa. But Mas you need to understand, precisa entender, a seed that falls into the a ground semente que cai no doesn't solo, totally die. It does not totally die. na verdade, não morre totalmente. Only the outer part. Somente a parte que é a casca que morre. That's the only part that dies. É a única parte da semente que It's the morre. flesh that God is trying to kill. Que essa casca é a carne nossa que Deus está tentando matar. Entendi. So when the outer part dies, Então, quando a parte da casca morre, then you begin to live. aí você começa a viver. Because the original call is still there. Porque o chamado original está dentro, lá dentro ainda God never takes permanece. the call back. Deus nunca vai retirar o chamado lá de dentro. And who you really are Então, quem você realmente é, dies. nunca morre. But the pride dies. Mas o que morre é a casca, é o orgulho, o egoísmo, Self-promotion dies. a autopromoção morre. Those are the things that die. Essas são as cascas que morrem. Need to be seen, A necessidade de ser visto, Promoted. reconhecido, promovido, applauded, aplaudido, Entendi. be successful. ser um sucesso. I was in a conference where his father was preaching, his father's conference. Eu estava numa conferência do... A lot of pastors were there. Eu estava numa conferência de pastores lá, e aí tinham muitos pastores lá. And the man who spoke before me was promoting his book. Era uma conferência de vários pastores sêniors, e aí um homem que falou antes de mim foi promover o livro dele. And he was promoting his book on how to be successful. E o livro dele era Como Ter Sucesso, And how God wants to bless you. e como Deus quer abençoar você. And then I got up. E aí, depois dele terminar de apresentar o livro dele, eu fui ministrar a palavra. I said, Aí eu disse, I'm so sorry. desculpa, meu irmão. I'm speaking directly after this man Desculpa eu ter que falar exatamente e ministrar a palavra depois desse anúncio do livro. promoting his book. Ele promovendo o livro dele de como ter I sucesso. said, God is not interested in blessing you. Deus não está interessado em abençoar He's você. interested in killing Ele you. está interessado em matar você. Because when you die, Porque quando você morre, that's when you become é free. assim que você se torna But frutífero. if you don't die, Mas se você não morrer primeiro, abide alone. e a semente permanece só ela sozinha. John 12:24. João 12:24. If I don't Se die, eu não morrer, I will abide alone. eu vou ficar sozinho. But if I die, Mas se eu morrer, that's when I become blessed. é aí que eu me torno abençoado. So Paul said, Então Paulo I am diz, crucified eu fui with Christ. crucificado com Cristo. I'm dead. Estou morto. So when we talk about the seed, Então quando a gente está falando aqui comparando a it is semente, the greatest thing that would ever happen. semente, a melhor coisa que pode acontecer para uma semente é quando ela é colocada no solo e ela morre. Essa casca abre. Ministers that think they're dead, they're not dead. Os ministros que estão me ouvindo aqui estão achando que vocês estão mortos.
Vocês não estão mortos. As soon as the light and the water comes, Quando a chuva vier sobre esse God will bring terreno, them out of esse the solo, Deus vai te tirar do solo. but they Da must get tumba. rid of offense, Mas você precisa se livrar da ofensa, forgive those that hurt them, perdoar aqueles que te and feriram actually praise God e, na verdade, agradecer a for their Deus enemies. pelos inimigos. If it were not for your Porque enemies, se não fossem os seus inimigos, you would not be processed. você não teria passado pelo You cannot be processo. great without enemies. Você não pode se Uau. tornar grande sem o processo. Uau, uau, Uau. pastor. Que palavra. Isso What a word. anima a gente, isso desafia a gente, isso não deixa a gente desistir. Tem muita gente esperando as águas aqui, Give up. Yeah. as chuvas torrenciais, as grandes chuvas de Deus. A God. gente aqui, People waiting for that. Yeah. esse tempo vai chegar. Deus vai acabar com a secura. E, pastor, deixa eu dar uma palavra aqui para todos. Muita gente, nós tivemos a alegria de receber o Senhor em nossa igreja. É a terceira vez que Pleasure. Yeah. Terceira vez que o senhor Is it- atende a um pedido da gente, vem ministrar aqui na Igreja Batista Bom Retiro, em Curitiba. Mas alguns pastores, eu tenho grandes amigos, gostariam de um dia They would like one day. poder levá-lo. O senhor foi enterrado tão fundo. Yeah. Agora You're so deep, you were buried so deep down Can I give you one illustration? Just one illustration. Posso te dar uma ilustração? Claro. A lady came to me. Uma moça veio até mim, She said, my husband's having an affair. ela falou assim, o meu marido tá He's tendo, divorcing me. ele tá me divorciando de mim, está me traindo. He's taking all of the money, E ele tá levando todo o dinheiro, the house, a casa, the cars, carros, everything. tudo. And I have a teenage son to raise. E eu tenho um adolescente para criar. And tomorrow morning, E Monday amanhã morning, de manhã, no domingo, we have to go to court numa segunda-feira de manhã, nós temos que ir pro júri and his attorney com um is going to take advogado everything from me. e eles vão tomar tudo de mim. What should I do? O que eu devo fazer? I said, the Bible says, Eu falei, a Bíblia diz, whatever you lose, tudo que você you perde, gain. você ganha. But whatever you gain, Quando você ganha, you lose. você perde. Stop fighting him. Então pare de lutar contra Stop ele. fighting your husband. Pare de lutar contra o seu esposo. You want the house? Você quer a casa? There's the house. Ok, pega a casa. You want the cars? Quer o carro? There's the cars. Ok, o carro. The money? Dinheiro? There's the money. Ok. You have a wealthy Jewish husband. Você tem agora um esposo rico judeu He will never leave que you. nunca vai te deixar, He will never forsake nunca vai you. te abandonar. Your husband is not your O source. seu esposo não é sua fonte. So tomorrow morning, Então amanhã de manhã, go in, vai lá, say whatever you want. fala o que você quiser, You have it. pode ter. So the next No morning, dia seguinte, she calls me. ela me ligou. You will never believe Ela it. falou: você não vai crer no que aconteceu. I went in, Nós entramos, my husband, meu esposo, his attorney. o advogado dele, I said to his attorney e eu falei pro advogado and to my husband, e pro meu esposo: whatever you want, o que vocês quiserem, you can have it all. pode pegar. His attorney O advogado turned dele against him ficou contra o meu esposo na hora do julgamento and gave everything back to me. e deu tudo de volta pra mim. She said, I stood before the judge E ela my ficou God. na frente do and júri. his attorney E o advogado dele took everything away from him and gave it tirou to me. tudo dele e deu pra mim. When we die, Quando a gente we morre, live. a gente vive. Get rid of the bitterness. Então, se livra da mágoa. Whatever you went through, Não importa o que você passou. that is your testimony. Isso é um testemunho para você. God is going to use Deus vai your usar testimony o seu testemunho to set people free para libertar pessoas because of what you went through. por causa daquilo que você passou. Deus, então, ele se você quer crescer, Deus vai te diminuir. O maior é o menor. O maior é o que serve. Quando ele tinha 1 ano, ele teve câncer. E nós, You had cancer. Você? Yeah. 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 Leukemia. Yeah. foi uma enfermidade sem esperança. E os médicos disseram, tem tratamento, mas não tem esperança. E naquele tempo ali eu ainda tinha cabelo. E minha esposa, e eu me lembro de pegar esse bebezinho e devolver ele para Deus. E a resposta de Deus. Porque Deus fala. E eu vinha de um segmento da igreja cristã. Aqui no Brasil, alguns segmentos cristãos são muito idólatras. E eu quebrei as estátuas, joguei tudo no lixo. E algumas pessoas apontaram o dedo para mim. Deus te abandonou. God is not with you. E eu dirigindo, no primeiro dia que eu soube que ele tinha câncer, eu chorando, eu parei o carro, ele teve uma lesão cerebral. A quimioterapia
destruiu parte do cérebro dele. E o médico disse que ele nunca ia andar. Ele ia perder os movimentos da You cintura para baixo. lose the movements from the legs. Yeah. E Fabíola disse: quem vai dizer se meu filho vai andar ou não é Deus. If my son will walk or not is God. E naquele dia Deus falou comigo: essa enfermidade não é para a morte, para que For o death. nome de Deus seja glorificado. As pessoas olham para o ministério e acham que é fácil, mas não é difícil não é fácil ser cortado como essa But maneira. it's not easy to be cut as this table here. That's right. Que palavra o senhor teria? You have. O senhor sai daqui e vai para o Chile, volta para os Estados Unidos, vai para Portugal, para a África, para o Camboja. O senhor vai. Como é que o senhor vê, como o senhor enxerga a igreja cristã brasileira? I believe there's a powerful revival already started. Eu acredito que é um avivamento poderoso já começando. Everywhere we have been, there's revival. Aonde eu estou indo, eu vejo um avivamento começando. And I think that it's a day of visitation. Eu acredito que está chegando dias de visitações. I believe that there will always be a cleansing. E sempre haverá uma limpeza também ao mesmo tempo. God will always purify and cleanse Deus sempre vai nos purificar, nos limpar. Porque Ele nos ama. Porque se Ele nos ama, Ele nos But disciplina. I believe there's a tremendous hunger. Mas eu acredito que é uma fome muito grande no Brasil. I think this is it's the revival's already started. Eu acredito que o avivamento já começou. Every single church we've been in, Cada igreja que nós fomos there's been a powerful move of tem the Spirit. sido um mover poderoso do Espírito. And so my encouragement is O meu encorajamento é only two things. duas coisas. Pray at all times. Ore o tempo todo. At all times. Todo o tempo. Turn your house into a house of prayer. Pega a sua casa e faça dela uma casa de oração. When the revival started in our church, Quando o avivamento começou na nossa In my own igreja, house. começou na minha casa. we would pray day and A night. gente orava dia e noite. Thousands of teenagers. Milhares de adolescentes começaram a entregar a vida para Jesus. Milhares. And we would pray day and night. E a gente orava dia e Our house would noite be full. para que a nossa casa seja cheia. Teenagers praying. And it became a global revival. E aí se tornou um avivamento global. Not just us, but it was a. Mas não só conosco, um avivamento global aconteceu. The other thing so important, Uma coisa muito importante, we must get in the Word of God nós precisamos mergulhar na palavra and de learn it Deus. for ourselves. Aprender ali a palavra de Deus. Too many Christians don't read their Bible, Muitos cristãos não leem a Bíblia. study or memorize their Bible. Nem estudam, nem memorizam a Bíblia. They want you to do it. Eles querem que você faça, They'll pay you to do it. eles pagam você para And will fazer come Sunday to hear you. e eles vão lá domingo para te ouvir. But they will not be able to resist the enemy Mas eles não vão conseguir resistir o inimigo, because the Bible says porque a Bíblia diz: Jesus quoted the Word of God Jesus falava a palavra de Deus. during the satanic attack. Durante o ataque que ele sofreu, You can't rely on emotions. você não pode, durante o momento de ataque no mundo espiritual, se confiar nas suas emoções. When you've had nothing to eat, Quando você não tem nada para and there's comer, animals trying to attack, com animais tentando atacar você, and the devil is accusing e o you, diabo está acusando você, you have to say, você tem que dizer: it is written. está escrito, It is written. está escrito, It is written. está escrito. And people are going to be E deceived. as pessoas serão enganadas They don't know the Bible. se eles não sabem a Bíblia. They're already being deceived. Eles já estão sendo muito enganados. Every believer Cada cristão must know the Bible. precisa conhecer a Bíblia. Read it, Leia, study it, estude, memorize it, memorize, because we have a lot of false doctrine, porque nós temos muitas doutrinas a falsas lot of hoje. false prophets. Muitos profetas falsos. And the Bible says E a Bíblia diz: Satan himself Satanás, o próprio, looked like an angel of light. vai se parecer como um anjo de luz. Verdade. So those are the two major things. Então essas Prayer duas and coisas, the word. o foco na oração e na palavra. And then E aí revival can então stay. um avivamento pode permanecer. But if it is not founded on the Word of God, Mas se não tem um fundamento na palavra, it will be like pouring water out in the desert. vai ser exatamente você jogar água no meio do deserto. It will immediately go down. Imediatamente vai sumir e nada nada vai crescer. Oração e palavra de Deus. Quer dizer, uma intimidade. Eu gosto de dizer que Jesus é a pessoa mais empolgante que eu conheci. Eu não consigo deixar de ouvir suas palavras. O Espírito de Deus, ele se move aqui. Nós estamos conversando, a impressão que eu tenho é que eu estou escavando uma mina de Amém. pedras preciosas. São passagens que o Precious senhor está stones, citando que eu já li dezenas de vezes, que eu já ouvi centenas de vezes. Mas elas se renovam e
e brilham de novo, de outra maneira que eu nunca vi. Eu acredito que esse avivamento, ele acontece justamente por esses dois fatores. A redescoberta da palavra e uma vida de oração e de intimidade com Deus. Uma vida de oração. And the life of prayer. And the isso. intimacy with God. Pastor, nós estamos chegando no final aqui, né? Eu vou fazer um convite aqui. Aproveitar você que está I nos would like seguindo. to invite Quero convidar, vou deixar aqui o Instagram, né? Pastor Larry, Larry Titus do Mateus and também, Matthew as well. e do pastor também. Você querendo trazer o pastor Larry para sua igreja, If you'd você pode like to, contatar Pode pelo direct. contactar pelo direct do meu Instagram, que aí o Larry recebe muito, né? E aí a gente vai encaminhar para você um e-mail e tudo mais para... O que a gente está ouvindo Pode aqui dizer. é que o crescimento depende também do afundamento. A exaltação depende da humilhação. Então, se você estiver sendo humilhado, você está aqui diante de um pastor que foi roubado, que sofreu uma das maiores deslealdades que todo mundo vai sofrer, mas o seu ministério foi destruído para ser transformado. Não desista. Ele, pai de um casal pastoral que sofreu o dano do divórcio, da traição, e foi restaurado pelo perdão. Eu quero muito que você pegue essa palavra, mastigue ela, deixe ela entrar dentro de você. O perdão é a chave do recomeço, mas a oração é a palavra. É isso que vai fazer de você avivar, de você crescer. Amém? Amém. Queremos fazer um convite também, de 15 a 17 de maio, estaremos juntos aqui em Curitiba. Inscrições na imersão pelo site www.institutoexodus.com. Não fique de fora, deixe seu like aqui no vídeo também. E se inscreva. Os links estão todos aqui na descrição, se inscreva no canal. Quer pedir alguma última palavra para a gente poder encerrar? Pastor, dá uma palavra final de encerramento, de encorajamento. Leave a final word of encouragement to the people. I want everybody to know Eu quero que todo mundo saiba the same anointing que a mesma unção that was on Jesus que estava em Christ Jesus Cristo is on you. está sobre ti. You are his body. Você é o corpo dele. He is the head. Ele é o cabeça. There's only one head. Só tem um cabeça. His name is O Jesus. nome dele é Jesus. Seated at the right hand of the Father. Assentado à direita do Pai. Fully anointed. Totalmente ungido. Has Plenamente all authority. ungido com toda a autoridade. And the Bible says, E a Bíblia diz, when he went away, quando ele ascendeu ao that céu, authority to his body. ele deixou a autoridade dele para o seu corpo. That anointing A unção that flows from our head, que flui do nosso cabeça, Jesus Christ, Jesus Cristo, flows through you, flui através de ti, through everybody, através de not todos. just a few ministers. Não só a poucos ministros. In the New No Testament, Novo Testamento, everybody is a priest. todo mundo é um If sacerdote. you're born again, Se você nasceu de novo, God called you to lead. Deus te chamou para liderar. Give you everything you need. E Ele te dá tudo o que você precisa. That anointing is still flowing. A unção continua fluindo dele. And in these last days, E nesses últimos dias, there's going to be such a powerful revival, haverá um avivamento poderoso. because even our young people Porque até os jovens are going to prophesy. vão profetizar. Even our children Os nossos filhos are going to prophesy. vão profetizar. Our young people Os nossos are jovens going to be leading revival. vão ser líderes de avivamento. I just got statistics from America Eu recebi uma estatística essa semana dos Estados Unidos that a great revival has started que um grande avivamento já começou in the American church, na igreja americana and it has gone from 54% believing in Jesus e saiu de 54% de cristãos to para 67%, 67%. and it's led by young people, E são guiados esses movimentos por and jovens. yet led by young males. E a maioria deles, homens. Young men Jovens are turning to the homens Lord. estão se voltando para Jesus e está crescendo o número da nação Revelation toda of Jesus Christ. da revelação de Jesus Cristo numa nação. Revival's here. O avivamento está The aqui. glory of the Lord. A glória do It's gonna Senhor cover the earth. vai cobrir a terra, As the waters cover the sea, como as águas cobrem o God mar. is going to E use Deus them. vai usar você. God is going to use you. Deus vai usar você. Amém, amém. Amém. Gente, Deus abençoe a todos. Deus Que bom que você abençoe. está aqui com a gente. Quero agradecer Pastor Larry, We'd like to thank you, Pastor Larry. Thank you for being here. agradecer Mateus. Prazer, Thank you, pastor. Matthew. Leva um abraço forte para Dallas, Ok. cidade que eu amo, Thank you. cidade dos meus netos, meus netinhos Ethan e Maria Vitória. Vai. Jesus ama Dallas. Que bom que Curitiba e Dallas
tem essa aliança. Obrigado, pastor Mateus. Deus Deus abençoe, abençoe. pastor, foi uma honra. Love you. Deus abençoe. Amen. Amo o senhor. Deus abençoe, gente. Até a Deus próxima. abençoe, pessoal. Se inscreve no Se canal. inscreve no canal. Deixa seu like, se inscreve no canal. Os links estão todos aqui na descrição. E esperamos você no próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. gente.